Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. É com alegria em nossos corações que entramos em seus lares, queridos ouvintes. Queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E aqueles ouvintes que quiserem ligar lá na rádio, é só ligar no telefone 0800 97 95011. 0800 97 95011. Vou deixar também para vocês o e-mail da Rádio Boa Nova. É rede@radioboanova.com.br. rede@radioboanova.com.br. E os queridos ouvintes que quiserem contribuir com o Clube Amigos da Boa Nova, participarem desse trabalho lindo que é feito com a Fundação Espírita André Luiz, é só ligar no 0800 12 18 38. Não esqueçam, queridos ouvintes, anotem esse telefone, 0800 12 18 38. Boa tarde, Jair, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Queridos ouvintes, nós, mais uma vez, estamos quase terminando o capítulo 15, né? E ao final do livro A Faxina. Queremos convidar aos ouvintes para adquirirem o livro O Residente, que é a continuação do livro A Faxina, né? Aliás, mais um livro da série Perante a Eternidade. Vamos adquirir o livro para vocês acompanharem com a gente? Entrem em contato com as distribuidoras, aí na Mundo Maior, vocês vão encontrar lá o livro O Residente. Jairo, nós terminamos semana passada com uma proposta de casamento, você lembra, Jairo? Lembro. Daquilo que você mais corre, Jairo. Eu? É. Eu não, é porque eu já vivi essa experiência, né? Ah. Eu já vivi essa experiência e eu acho que na vida existe tempo para tudo, né, Sônia? Sim. Existe tempo para tudo. Existe tempo para casar, tempo para criar família, né? Para criar família, né? Existe tempo para tudo. E existe um tempo que é um outro tempo, né? Um tempo de avançar, às vezes até sozinho mesmo, Sim, né? sim, isso mesmo. Então, não é que eu seja, muito mais pelo contrário, né? Arredio, não, já? Arredio, não. Vamos brincar assim, eu sou um amante, né, Sônia? Mas eu acho que existe tempo para tudo. É claro, né? É isso mesmo. Porque os anos vão passando, né? E a gente também já não é mais o mesmo, né, Sônia? É isso mesmo. E as obrigações também, os deveres, né? Tudo. Eu fico eu fico assim, olhando, né? Às vezes esses casais assim que têm filhos mais velhos, né, Sônia? Sim. E fico até pensando porque hoje a modernidade, ela exige uma participação dos pais muito intensa, né? Sim. Uma participação muito intensa. E quando você é pai em determinada idade, mãe, né, você tem um gás, né? Você tem um pique. Sim. Agora, em outros, você já não tem mais. Tanto é que a relação de pai, mãe, é diferente da relação de avô e avó. Né? Isso por causa até mesmo da resistência física, né? Tem um trabalho de 2 oficiais mariners, né, americanos, vamos dizer, soldados acostumados, né, às maiores adversidades, a treinamentos pesados, e esses 2 oficiais, eles foram colocados, né, junto a algumas crianças no sentido de repetir tudo que elas faziam durante o dia, né? E interessante, o que durou mais, 4 horas da tarde, pediu água. Você entende? Né? Ora, isso mesmo. A criança, ela exige muito. Além do mais, hoje, né, a gente vê o seguinte, você criar uma família, quando os filhos atingem 11 anos e meio, né, daí para frente, você ter que acompanhar, porque já não é mais aquela época que a gente voltava pelas ruas, andando de noite, batendo papo, né? Conversando,
Hoje, um filho sai de casa à noite para ir no aniversário de um colega, né? Você tem que ficar acordado ali para buscar mais tarde, para isso, para aquilo, né? Porque não que as coisas tenham piorado, mas piorado. A modernidade ela exige uma participação maior, né? É verdade. Então, eu acho que tem tempo para tudo mesmo. Ô, Jário, mas as responsabilidades aumentaram sim, Jário. Aumentaram muito, dúvida, né? muito mesmo. O nosso estilo de vida, né? Assim, de criação, né? Você não acha hoje mais, né? Eu saía da casa da minha avó para ir à casa da minha tia no aniversário, né? Que talvez aí era uma distância aí de uns 6 quilômetros e tudo, né? Nós íamos pelos caminhos, pelos trilhos, né? A pé e voltávamos a pé, conversando, brincando, correndo na frente, aquela farra danada. Como que você pode fazer isso hoje? Né? Uhum. Você não... Principalmente nós que moramos aí nos grandes centros e tudo, né? É um risco muito, muito grande, né? Então, nós temos que adequar, né, o tempo certo às coisas certas. Né? Como diz o Palminha, tudo pode esperar, né? Tudo pode esperar, realmente. Eu acho que esse livro, Tudo Pode Esperar, é um livro para uma ampla reflexão, né? Sim. Porque, às vezes, nós vivemos essa doença, que é a doença da antecipação, né? Isso. Não, como diz minha tia, da afobação. Da afobação, verdade. Não sabemos esperar nada. Aliás, esse seminário que eu vou ter oportunidade de fazer lá na cidade de Curvelo, sim, é justamente sobre o tema o medo, né? Uhum. O medo no mundo moderno. Quer dizer, hoje existe de toda forma, né, em todos os setores, um medo, um receio muito grande, né? O homem hoje, ele encontra-se muitas vezes refém do medo, né? Sim. Outro dia, me parece aquela revista Encontro, na sua última ou penúltima edição, ela trouxe uma matéria muito, muito interessante, né? Falando do Brasil, né? Que hoje é um dos países, né, com os maiores índices de depressão, né, e índices altíssimos de pânico, né? Dessa síndrome da ansiedade generalizada. Jário, as fobias aumentaram muito, né, Jário? Aumentaram demais mesmo. Hoje eu fico impressionado. Você vê, eu trabalho, né? Eu posso dizer assim, eu me dou o luxo, né? Eu me dou o luxo de trabalhar somente com, eu digo assim, né? Que eu pratico a psicologia da afetividade, né? Que são as relações afetivas, né? E pego uma caroninha, assim, nessas questões de pânico e depressão, certo? Sim. Quer dizer, todos os demais pacientes eu enjeito. Você sabe o que é enjeito? Né? Assim, rejeitar. Né? Eu falo, não, essa não é minha área, não é meu foco, não é minha área, não é meu foco. E eu não consigo atender a todos, ter horário, né? Uhum. Entendeu? Entendo. Porque, a demanda, ela está altíssima. Sim. E uma coisa interessante é o seguinte, que há uns anos atrás, achava-se que toda essa demanda ela se concentrava no processo da má distribuição de renda, né? Sim. E, vamos dizer assim, das crises financeiras que o país sempre viveu, né? Uhum. Hoje, nós vivemos uma situação totalmente diferente, é ou não é? Sim. Hoje, nós temos aí uma gama muito grande de pessoas empregadas, né? Aliás, hoje, nas conversas que eu tenho tido, tá difícil arrumar funcionários, né? Funcionários qualificados e tudo. Quer dizer, então mudou o panorama e agravou a situação. Então o problema realmente, né, a questão não era essa. Uhum, não é? Isso. Eu acho que isso aí está muito na fragilidade do ser. Sim. Sabe? Além do mais, hoje eu acho que uma coisa que tem agravado muito isso é o consumismo exacerbado.
Agravado? Eu acho que hoje as pessoas, né, assim, a maioria das pessoas, elas não conseguem ficar com um celular um ano. Sim. Não é? Não conseguem ficar com o celular um ano. Hoje você compra uma blusa, uma camisa, você já está doido para descartar aquilo, né? Ô, Jair, mas também o material também ficou descartável. Não, justamente, tudo descartável, né? Mas eu acho que estas alterações, elas influíram muito no psiquismo humano. Sim, né? sim. Influíram demais, mas demais mesmo. A gente vê assim, as pessoas numa correria muito grande, mas numa correria em função do ter. Já, a gente vê esse consumismo, essa busca por algo, inclusive nos relacionamentos humanos. Justamente. Né? Nos relacionamentos afetivos, a gente tem visto o reflexo disto. Justamente. Ontem eu conversava com uma médica, né? Quer dizer, uma pessoa que tem uma formação muito boa, uma especialização ótima, né? Na área que ela atua, nós podemos dizer assim que é uma pessoa top de linha, né? Ora, doente, né? Uma médica, quer dizer, médica adoece também, lógico, mas doente. Agora, vamos ver, né? Então, aí conversando, porque estou com tonteira, estou assim, estou assado, estou assim, estou assado, e já, né, daquilo que eu conheço, bererê, bererê. Aí eu falei com ela, falei, olha, minha filha, eu, né, assim, conversando muito minha amiga, eu falei, olha, eu acho que você é médica para os outros, mas não está conseguindo medicar a si próprio, né? Sim. Por quê? Gente, o médico, ele tem que se preocupar um pouquinho com ele, não é? Sim. Porque eles vivem assim. Eu fico vendo pelos meus pacientes, né? Os pacientes que eu tenho da área. Plantão de 12, plantão de 24, plantão de 36, e sai de 36, pega 12, não sei aonde, pega não sei o quê, não é? E aí, e plantão sábado, e plantão domingo, e plantão feriado, e plantão, não é? Ora, tá plantando a doença. Tá plantando a doença? Aonde que entra essa pessoa, né? Vamos dizer assim, nas linhas de responsabilidade consigo mesma? Não é? Sim. Ora, as pessoas, né? Não, mas porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ora, gente, nós temos que ter dó do nosso corpo, nós temos que ter dó dessa estrutura, né? Porque ela, apesar de ser uma máquina extremamente aperfeiçoada, maravilhosa, mas estas coisas fazem essa aparelhagem fisiológica sofrer, né? E debilitar-se, né? Isso. Ô, Jário, você estava falando aí sobre o ter. O Espírito Zé Grosso faz um trabalho belíssimo no livro Por Entre as Sombras. A introdução do Zé Grosso sobre esse ter nos faz a seguinte reflexão, juntando isso que você está falando, que nós estamos com uma necessidade muito grande de consumir. Jogamos para o consumismo aquilo que nós não conseguimos doar para os outros. Justamente. Que é o nosso afeto. Isso, né? E a gente passa a ver o ser humano como descartável. Isso, não é? Por isso, tantas mortes, tantos assassinatos por banalidades. Por coisas. Né? Né? Por muitas. Muito pouca coisa. E não adianta vir querer dizer que são pessoas que não têm instrução. Não é verdade. Nada disso. Isso está no ser humano. É o ser humano que está se degradando por não saber se relacionar consigo mesmo. Ele não sabe relacionar com seus sentimentos e tal, e quer atacar o outro. Justamente. Né? Quantas mortes a gente está vendo aí na mídia toda hora disso, de assassinatos, porque se a gente ver bem, a pessoa não está satisfeita com ela. Ele não está satisfeito com ela, então ela passa a atacar. Não é? E, infelizmente, Jário, eu tenho visto isto também. Os seres humanos que não estão satisfeitos com eles
eles passam a querer atacar sempre. Eu não entendo, eu não consigo entender isso, né? Mas eu vejo isso. Eles não estão satisfeitos, não é com a outra pessoa, eles não estão satisfeitos com eles, né? É com a vida que eles têm. E passam a atacar os outros. Mas, em geral, o ataque é um instrumento de defesa, né? Sim. Então, essas pessoas, elas estão, no fundo, ainda que equivocadamente, né? Se armando na defensiva, né? Ela defende tanto que a primeira reação que ela tem é atacar, né? São mecanismos de defesa. Agora, nós temos que parar, né? Pensar. Eu sempre pergunto aos meus pacientes, né? E vou me dar o direito aqui de deixar essa pergunta no ar para os nossos ouvintes, né? O que você tem feito a seu benefício? Sim. Né? Eu sempre pergunto, o que você tem feito a seu benefício? É a pergunta de Jesus, essa você sabia? Verdade, né? Essa foi a pergunta de Jesus. Por quê? Porque nós temos que parar, né? Para pensar assim, em que nós temos parado para nos beneficiar. Sim. Não é? Porque, ora, se você não se amar, se você não se der, se você não tiver cuidado consigo mesmo, você vai cuidar de quem? Sim. Você vai amar a quem? Né? Ora, as pessoas, elas entram dias, saem dias, não fazem uma caminhada, não fazem um passeio, né? Não dão uma volta no quarteirão. Às vezes passa o dia inteiro dentro de casa, sentado, socado ali, mas não sai para aquilo que a gente chama espairecer, né? E isso é muito importante. Ô, Jair, não é só isso também, não. Veja bem, eu estava vendo uma reportagem outro dia, que a repórter perguntava assim para as pessoas que estavam passando na Praça 7 aqui em Belo Horizonte. Que dia que você lê um livro? Né? Jário, infelizmente, as pessoas que responderam, durante 2 anos, elas não tinham lido nenhum livro. Isso é uma coisa que preocupa muito entre os jovens, né? Os jovens não estão tendo o hábito de ler, né? E isso, na minha maneira de observar, eu acho que está muito ligado à criação. Sim. Os pais estão muito preocupados em dar videogame, computador, dar isso, dar aquilo, não é? Mas não tem presenteado seus filhos com o livro, né? Sim. E hoje, vamos então até trazer para a nossa realidade, né? Dentro da doutrina espírita, hoje, nós já temos livros infantis maravilhosos. Sim, né? temos. Temos muito livro. Outro dia eu fui à livraria lá do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, né? Sim. E estava lá olhando a área dos infantis, né? Inclusive comprei um livro para minha netinha, O Peixinho Azul, Sim. né? Que é um livro maravilhoso, mas hoje nós perdemos o hábito de dar livros, né, de presentes. Né? Livros de presente. Nós não temos mais esse hábito. Eu sou chata, né? Você já comprou. Você concordou muito rápido. Engraçadinho. Você é chata? Não. Eu falei... Mas quando eu participo de feiras, assim, eu vejo os pais comprando 3, 4, 5 livros espírita para eles. Mas aí a baixa chata. Eu disse, não, mas vamos pegar um livro infantil também. Isso. E vamos levar para o seu filho, seu neto. Seu então, neto. Vamos levar para presentear alguém, Alguém, né? isso mesmo. Presentear alguém, isso é muito importante, sim. Quando eu participo de feiras, eu falo sempre com o pessoal que vai lá nos estandes onde eu estou. Não, que bom que você está com um monte de livros aí, mas eu não estou vendo nenhum livro infantil. O que é? Você não tem um amigo? Duas coisas interessantes. É o seguinte, são as palestras, né? Sim. Principalmente as palestras que elas se propõem a contar histórias, né? Sim. São muito importantes nesse caso, porque quando você lê um livro, né, você trabalha com o imaginário. Sim, né? Isso. Não é a realidade do filme. O filme te fecha nas cenas. Né? O filme te fecha nas cenas. Agora,
quando você lê um livro, você trabalha com o imaginário, né? Você viaja ali nas narrativas, você vê, né? Sem nenhuma projeção, você projeta, né? Através das narrativas. Então, o livro, ele é extremamente importante, extremamente importante. Isso mesmo. E olha que a indústria gráfica para livros infantis está magnífico. Tem muito assim, linda, né? E assim que cativa as crianças. Isso, desculpa que o livro não é atende, atrativo, isso não gosta, amei, porque mas deve haver um esforço nosso, né, para levar as nossas crianças, devolver às nossas crianças esse hábito de ler, né? Isso. E nada demais nós espíritas darmos às nossas crianças um evangelho segundo o espiritismo de presente. Isso, né? mesmo. Ô, Jair, interessante que nós, quando criança, a gente lia muito gibi. Hoje a gente não vê criança lendo gibis. Minha filha, eu já adorava ler Tarzan, Fantasma, Capitão América, né? Nossa, e é o que eu estou te falando, é a questão do imaginário, né? É a questão do imaginário. Infelizmente, hoje a gente quase não vê gibis, mas verdade. Né? Não, crianças com gibis na mão. Você quase não tem mesmo, né? Mas vamos voltar aqui para a Adélia, né? A Adélia e a proposta de casamento. A Adélia, ela foi aquela mulher que tinha pavor de casamento, ficou grávida, quando encarnada ficou grávida e o marido, o namorado, a abandonou. Ela tinha problemas na família com o pai agressivo e desencarna, leva para a pátria espiritual essa ojeriza de homens. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar falando sobre Adélia. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queridos ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da nossa editora, a Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br. E quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. O nosso telefone é 31, nosso DDD, 3357-6550. 31 DDD, 3357-6550. Entre em contato com a gente, vamos bater um papo, falar do programa. É muito bom ter esse contato direto com vocês. Como dizíamos no bloco anterior, a Adélia não podia nem falar em casamento com ela. Mas Marcelo Rios, faz uma proposta para ela. Marcelo fala: minha irmã, se voltarmos juntos para sermos marido e mulher, casarmos e termos filhos, nós somos muitos amigos, você concordaria? A Adélia responde: seu Marcelo, isso não é proposta que se faça. Só voltamos juntos se o senhor voltar de saia, como minha mãe, como minha irmã, amiga ou mesmo amada superiora. O que equivale? Somos muito amigos, mas me desculpe. Homens são todos iguais. Concordo com a Adélia. Com raríssimas exceções. Que concordo coisa, com a Adélia. eu sou uma exceção, hein? Com raríssimas exceções, eu concordo com a Adélia. Já. Eu acho que aí existe o que nós chamamos um nódulo traumático. Sim, né? Isso mesmo. Ela tem um nódulo traumático produto, né, das suas relações afetivas. Sim. Né? Isso aí está muito ligado àquela questão da confiança. Né? Você superestima a confiança em alguma pessoa, aquela pessoa te decepciona, né? E você transfere a decepção para com aquela pessoa para uma decepção com todas as demais pessoas. Né? E são traumas profundos, são traumas grandes, graves, né? E que, sem dúvida, demandarão muito tempo para que sejam devidamente tratados. Agora, né? Nós não podemos generalizar essa questão, né? Porque existem muitas mulheres maravilhosas, né?
como existem muitos homens maravilhosos. Sim. Não é? Sim. E eu não me canso de afirmar isso, que existem muito mais pessoas boas do que más. Sim. Né? O mundo é muito mais bom do que mau. Ô, Jair, o problema é acertar nas escolhas, né? A questão não é nem acertar nas escolhas. A questão é porque todos nós estamos de frente com as leis de ação e reação. E né? Nós temos uma dificuldade que nós queremos alguém que seja idêntico a nós. Isso. Pensem igual a gente. E nós temos aquele protótipo do perfeito, né? Nós temos um modelito, né? E nós buscamos essa perfeição. Agora, nós estamos inseridos num mundo de provas e expiações ainda, não é? E estamos vivendo, né, diretamente as leis de ação e reação. Não é? E, ora, nós sabemos que os lares, eles reúnem em si os grandes reajustes. Sim. Não é? Ora, então, o marido, a esposa, os filhos, as filhas e toda aquela constelação que gira em torno daquele lar, genros, noras, netos, né? Ora, todas estas pessoas são pessoas que estão, né, inseridos nas leis de ação e reação e a maioria retratando entre si. Por isso que as coisas, muitas vezes, elas são difíceis, elas são desafiadoras. Não é? Elas são difíceis, elas são desafiadoras. Mas o grande ganho estão justamente nas dificuldades e nos desafios que nós vivemos junto à família. Não é? Aí mesmo. É o grande ganho. Marcelo vai contar agora pra gente o que aconteceu com a Adélia, como que foi o desencarne dela. Ela estava num supermercado, né, professora de nível médio, e foi a um supermercado. E, de uma forma bastante traumática, estava tendo um assalto no supermercado e uma bala perdida acertou a nossa irmã. Né? E nessa ocorrência, ela, em plena juventude, desencarnou. Apesar de tudo e considerando as lutas iniciais, toda essa difícil experiência foi plenamente absorvida pela nossa companheira. A experiência da morte é isso. Mas não resta nenhuma sequela disto. Na relação desencarne e desencarnada, nada havia ocorrido que a mantivesse a consciência de nossa irmã culpada. A ausência de culpa confere à consciência A ausência de culpa confere à consciência a absolvição plena. Justo. Entretanto, nossa companheira Adélia se mantém aferrada ainda aos sofrimentos que foi vítima em suas experiências afetivas, mantendo um pavor, verdadeiro pavor, a tudo que se refere a referências masculinas. E o pavor inconsciente é o pavor inconsciente das pessoas com quem conviveu, transferindo para todas as pessoas, né, essas possibilidades afetivas com as quais um dia posso conviver. Eis aí todo o seu trauma. Ficou muito gravado o sofrimento dela com os pais e com o namorado, né, Jair? Eu vou extrapolar aqui um pouco dentro daquilo que a gente observa, né? É que a Adélia, ela é uma séria candidata a cair nas inversões sexuais. Né? Ela é uma séria candidata. Por quê? Porque ela foge, não é, do masculino. E ela vive, não é, com um pensamento circular nessa fuga. Né? Vamos dizer, abominando, né, tudo aquilo que deriva da masculinidade. Né? No capítulo anterior, ela falou, no programa anterior, ela falou que preferia voltar lésbica. Justamente. E aí, se nós considerarmos, né, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando ele diz que o espírito reencarnante impressiona a chapa fetal, né, existe uma possibilidade dela, né, que pelo trauma, né, ela leve uma impressão muito grande, né, aos cromossomas que vão dar origem ao corpo masculino. Isso mesmo. Né? É uma questão científica. Né? Engraçado que Marcelo Rios vai falar aqui de uma coisa que eu escutei de um
amigo espiritual, ele falando assim, cuidado, muito cuidado na hora de brincar com os sentimentos das pessoas. Justamente. Porque isso pode trazer traumas terríveis que podem durar muitas e muitas encarnações. Né? O sentimento é uma coisa, né, que merece todo o respeito, né? Ô, Jari, infelizmente nós não temos essa consciência, né? De como a gente está brincando com o sentimento do outro. Eu acho que até a consciência, na grande maioria dos casos, existe, certo? Sim. Eu acho que nós claudicamos muito no autocontrole, não é? Já seria também muito de nossa vaidade? A conquista do outro só pela conquista? Pela conquista, né? Eu acho também que isso é uma verdade, né? Voltando a essa afirmação sua aí, eu sempre digo, né, que nós temos um hábito muito grande, né, de só valorizarmos as coisas quando vivemos aquilo numa situação de perda, né? Sim. Às vezes, outro dia mesmo, eu encontrei com um senhor que ficara viúvo e ele lamentando, assim, eu vi que ele estava sofrendo muito a perda da esposa, né? A partida da esposa, né? E a bem da verdade, duas coisas eu acho que alimentavam a dor dele. Primeiro, a partida, né? E depois, né, a consciência culpada, né, de não havê-la valorizado em vida. Entendi. Né? Agora, depois que perde, aí sim, né, você valoriza. Né? Marcelo fala sobre isso que você está dizendo. Muitas vezes não temos a ideia do prejuízo que levamos a outrem, através dos nossos muitos posicionamentos indesejosos, ferindo os códigos morais e pessoais dos companheiros do caminho, provocando nódulos traumáticos formados de raiva e de ódio, gerando adoecimentos de largo curso e que exigirão muito tempo para que haja uma perfeita reparação. As lesões provocadas pela mágoa, a raiva, o ódio ferem como queimaduras vivas, provocando dores atrozes. Nesse caso, o tratamento somente se realizará pela terapia do amor, acompanhado de muita compreensão. Nenhum coração se torna estéril e inóspito sem que antes alguém, pelo mau uso, tenha provocado nele uma extensa seca de confiança e de afeto. Justamente. Nossa, que lindo, muito bonito, né? Isso, que lindo, né? Que lindo. Nós temos que parar para pensar, né, nas nossas relações afetivas. Nós temos que nos preocupar muito com as necessidades do outro, né? Porque na grande maioria, né, dos casos nós preocupamos muito conosco, né? E hoje eu estou vivendo uma situação assim de um casal, né, que eles assim se gostam muito, mas muito mesmo, mas chegaram a um ponto em que ela cansou, né? Ela cansou de sofrer, entende? Apesar de gostar dele assim, coisa absurda, mas ela cansou da falta de tempo dele para ela. Não é? Hoje, por exemplo, os casais, a maioria trabalham, né? Um trabalha no outro lugar, outro trabalha no outro. Às vezes tem casais aí, pessoas que trabalham inclusive sábado, né? E o tempo que eles têm é a noitinha, quando chegam já cansados, e muitas vezes o sábado à tarde e o domingo, para viverem juntos, né? Ora, muito bem, mas naqueles instantes, as pessoas, ao invés de valorizar a presença do outro, né, elas preferem se isolar, né, e fazer, então, os programas individualizados. Né? Sim. Quando o importante é que o casal ele conviva entre si, né, numa boa quantidade de tempo. O importante não é a quantidade, mas o importante é a qualidade do tempo que vocês vivem, né? Sim. Que vocês vivem uns ao outro. Agora,
a pessoa, ela chega no sábado, ela chega no domingo, aí ela está preocupada com a bola, com a piscina, com isso, com aquilo, bererê, bererê, e coloca o outro em segundo plano. Não é? Sim. Ora, nós temos que pensar que quando você, na relação a dois, quando você coloca o outro em segundo plano, você leva o outro a uma grande frustração. Sim. Não é? Por quê? Porque muitas vezes aquele outro, ele passou, às vezes, a semana inteira sonhando em conviver com você. Né? No final de semana. Não é? Ora, e isso são pessoas que se gostam, mas não conseguem se doar, não conseguem estar. E nós vemos que o núcleo iracundo desse mal está justamente, né, no egoísmo, né, na incapacidade de participar. Isso. Né? Na incapacidade de participar. E isso, Sônia, você pode ter certeza que vem achincalhando a vida de muitos casais que se amam. É verdade. Né? Se amam, mas não sabem se dividir. Ô Jário, temos visto também que muitas pessoas que são lesadas, da forma que o Marcelo fala aqui, afetivamente, tornam-se também pessoas amargas. Justo. Não é? Essas pessoas que têm um envolvimento com o outro e esse outro não responde aquilo que ela espera, tornam-se pessoas amargas. E é uma vida muito triste, né, Jairo? Justamente. Eu, às vezes, eu digo muito assim para as pessoas, né? Olha, viver este drama ou viver esta situação é uma questão que não foi escolha sua. Né? Agora, ser feliz tem que ser uma escolha sua. E você não pode permitir que estes acontecimentos venham trazer a você uma amargura. Não é? Porque quando você vai se tornando uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa pesada, né? Para todas as pessoas que estão à sua volta. E não consegue nem ninguém mais se aproximar. Justamente. Né? Forma-se, engraçado que Joseph Kleber fala muito isto. Forma-se uma barreira que ninguém consegue aproximar. Justamente. Ela criou uma barreira para essa pessoa e acabou, ninguém aproxima. William Reich, né? Um psicanalista alemão, né? Que foi radicalizado, radicalizou-se nos Estados Unidos, né? Radicou-se nos Estados Unidos. Ele dizia muito isso, né? Dessa questão de nós criarmos essa carapaça, né? Ao nosso entorno, né? Não permitindo que nada penetre em nós. Né? É como se fosse esse tipo, assim, esse casco de tartaruga, de rinoceronte, né? Por quê? Porque o amargor, né? Ele faz com que a gente crie, né? Essa carapaça. Né? É isso mesmo. E isso aí afasta as pessoas. E fica presa naquele outro que não passa para ela aquele afeto que ela quer, fica presa aquilo, ela não consegue receber o afeto, mas prende a outra pessoa também. Prende a outra pessoa, justo. Tem isso também, né? A outra ainda fica presa. Eu acho muito importante nós analisarmos, né, as entrelinhas dos nossos relacionamentos afetivos, sabe? Por quê? Porque as grandes questões, elas não estão no aberto, mas elas estão nas entrelinhas, né? E muitos casamentos, eles vivem o peso das famílias primárias, né? A senhora leva para o seu casamento os problemas da sua criação, né? E muitas vezes o marido leva para o casamento também os problemas, as questões da sua criação. Então, é necessário nós analisarmos as entrelinhas das nossas relações afetivas. Por quê? Porque nestas entrelinhas é que estão os grandes pesos, que nós não observamos, passamos desapercebidos, e isso vai fazendo uma operação cupim. Né? Aquele vai minando por dentro, né? Vai minando por dentro. Quando se assusta, né? A recuperação já é quase que impossível. Né? Já há uma falência
generalizada. É isso mesmo. O Marcelo fala aqui de uma forma muito sábia que nenhum ódio se torna ódio sem que entre os corações odiosos ainda exista, de forma cristalizada, um grande amor, que nunca deixa de existir, pois ele por si só é amor. Justo. Embora possa assumir um lado de latência, embora possa assumir em estado de latência, aguardando no tempo o instante da maturidade entre os corações. Neste caso, a maturidade tem por sobrenome o perdão. Perdão. Muito lindo. Eu observo muito, porque a gente, como é a profissão e tudo, né? O laboratório da psicologia é a vida, né? Então, eu observo muito os casais. E muitas vezes vejo assim, os casais entrando num restaurante, ou numa solenidade, ou na casa espírita, ou aqui ou ali, né? Muitos casais, eles andam um na frente, outro atrás, um para um lado, outro para o outro, e eles, você observa que eles não se dão as mãos, não é? Ora, quando você está bem com uma pessoa, você pode observar que os dedos encaixam como uma luva. Você já observou isso? Não, nunca prestei atenção. Os dedos encaixam como uma luva. Ossinho com ossinho, né? Assim, e eles entram, uma mão entra na outra, assim, é perfeito, né? Isso é porque a situação psíquica entre eles, o comportamento entre eles está perfeito. Por quê? Porque as mãos, elas simbolizam a união, não é? As mãos, né, elas são, né, vamos dizer assim, as garras, né, do ser. Né? E à medida que você está de mão dada com o outro e a sua mão está encaixadinha, é porque essa vivência está ótima. Mas você pode observar, quando a mão do outro começa a crescer na sua mão, começa a apertar, começa a te incomodar, sabe? E você começa a, assim, sintomaticamente, você começa a tirar as mãos das mãos do outro, você pode ter certeza que a coisa não vai bem. Não está legal. Não está legal. Já estamos terminando o programa, nosso tempo acabou. Bom, né? Agradecemos aos ouvintes mais uma vez e pedimos que Jesus ilumine o lar de cada um de vocês. Uma boa tarde e até semana que vem. Boa tarde.